Vamos apresentar o trabalho sobre controle estatístico de processos. O grupo é Carla Livramento, Maria Eduarda Santos, Maria Eduarda Souza e Rafael Leandro. É uma ferramenta que visa a melhoria da qualidade dos produtos através da redução da variabilidade dos processos. Ele auxilia no aumento da produtividade da empresa e tem o objetivo de fornecer informações para um diagnóstico mais eficaz na prevenção e detectação de problemas. As 7 ferramentas da qualidade são um conjunto de metodologias reunidas por Kaoru Ishikawa. Elas buscam melhorar os processos das organizações e tornar os planos de ação mais efetivos. São elas: histograma, folha de controle, gráfico de Pareto, diagrama de causa e efeito, diagrama de concentração de defeitos, diagrama de dispersão e gráfico de controle. O gráfico de controle é a principal ferramenta do controle estatístico de processos. Controlar significa manter algo dentro dos limites padrões. Estatística é a ferramenta para se obter conclusões com base em dados e números. Processo é tudo aquilo que transforma insumos em produtos. O objetivo é monitorar um produto ou serviço durante o processo de fabricação através de suas cartas de controle. Sendo assim, é possível detectar um problema ou uma falha preventivamente, evitando desperdícios de matéria-prima, insumos, produtos, entre outros. Desse modo, o gráfico de controle permite separar variações devido a causas comuns, que seriam inerentes ao processo, de variações devido a causas especiais, que seriam anômalas ao processo. O controle estatístico de processos pode ser implantado na indústria por uma série de motivos. Dentre eles, nós podemos controlar os processos em curso por meio da localização de problemas, no caso variações, e correção posterior dessas variações encontradas durante o CEP. Também podemos usá-lo para prever o intervalo esperado de resultados de um processo que esteja acontecendo na empresa, importante para que possa se adequar a prazos reais e não a prazos inventados que nem sempre têm em vista quanto realmente dura aquele processo e quanto demora para se obter resultados dele. Determinar a estabilidade de um processo por meio do controle estatístico, analisar os padrões de variação do processo de causas especiais, ou seja, lidar com quaisquer intempéries que possam aparecer durante a realização de um processo, ou de causas comuns, de coisas que normalmente acontecem durante a realização daquele processo, que também possam atrapalhar a sua finalização. E além disso, pode ser utilizado para determinar se o projeto de melhoria da qualidade deve ter como objetivo evitar problemas específicos ou realizar mudanças que sejam fundamentais para aquele processo. Durante a implantação do CEP, nós temos alguns passos que devem ser seguidos. Primeiro, deve ser realizada a determinação da ferramenta para a coleta de dados, porque já que o CEP envolve a coleta de dados para análise, é importante que se escolha uma ferramenta eficaz para essa coleta de dados. Dentre elas, posso citar alguns exemplos, como, por exemplo, formulários, pesquisas, Google Analytics, que tem sido bastante usado principalmente durante a pandemia, UpMiner e TrackSale, dentre outros. O segundo passo é a coleta da amostragem, que é quando se define a amostragem, ou seja, de um conjunto universo tira-se uma amostra da qual serão retirados os dados, e aí é que se pode começar a coleta. O terceiro passo é a definição dos limites do processo, que aí você vai analisar o histórico do processo para poder determinar o limite superior de controle e o limite inferior de controle, no caso o LSC e o LIC, a partir dos dados que você obteve na etapa anterior. E aí, determinando o LSC e o LIC, nessa fase da definição dos limites do processo, você tem que pensar quais são os padrões esperados do meu processo, para então passar para a quarta fase, que é a construção do gráfico. Nessa fase, você vai construir o gráfico com os dados recolhidos na sua pesquisa. Para na próxima fase, que é a identificação das variações. Assim, na construção do gráfico, como está mostrado aqui nessa imagem, você define o limite superior de controle, e aí por cima passa uma faixa vermelha, na verdade pode ser de uma cor diferente.
a linha central, que é o chamado limite médio também, o LM, e o limite inferior de controle. Aí você define e essa linha aqui do gráfico é formada pelos dados que você coletou. Aí na quinta etapa, você vai identificar as variações, que são o quê? Os dados que ultrapassam as linhas de limite, ou seja, a LSC e a LIC. Depois eu vou mostrar um exemplo que vai ilustrar isso melhor. Na sexta etapa, você vai identificar as causas da variação e elaborar planos de ação. Essa etapa é, a meu ver, a mais importante, porque a segunda mais importante, né? Depois de coletar os dados, óbvio. Porque é bem importante, porque você vai observar, analisar aquele gráfico, entender aqueles dados, porque o mais importante não é apenas você coletar os dados, mas você perceber a aplicabilidade dele no seu processo. Então, para você identificar as causas, você pode usar algumas metodologias de análise, como por exemplo o diagrama Ishikawa, que é o diagrama da espinha de peixe, ou a árvore das causas, que também você constrói prestando atenção aos dados que você já coletou. E você também pode elaborar planos de ação, que geralmente se utiliza a metodologia 5W2H, que é o quê? É uma metodologia de gestão patrimonial que a gente já estudou anteriormente, que trata sobre 7 perguntinhas que você tem que fazer para traçar o seu plano de ação, que são what, where, why, who, when, how and how much. Que são o quê? O que é o objetivo, where, que é o local ou departamento, when, que é a data ou um cronograma que deve ser seguido, why, que é o porquê, no caso o motivo ou o benefício daquilo que você vai realizar, who, que é quem, no caso o responsável ou a equipe responsável por realizar esse plano de ação, how, que é como, ou seja, quais atividades ou quais processos você vai utilizar para chegar ao seu objetivo, e how much, que é o custo daquela ação que você vai tomar, ou a quantidade de material que você vai precisar para realizar aquele plano de ação. E aí, como último passo, última etapa, você vai realizar os melhoramentos a partir dessa análise das variações que foram encontradas no seu gráfico. E é isso. A última etapa é justamente realizar os melhoramentos a partir desse plano de ação que você traçou na etapa 6. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês um gráfico do CEP. E aí, assim, um líder comercial quis analisar o processo de aquisição de clientes para verificar o seu desempenho. Aí aqui ele dá alguns números e diz que ele construiu o gráfico com as informações das vendas realizadas no primeiro semestre de 2016. Percebe-se que aqui por esse gráfico você tem a linha superior de controle em azul, a linha inferior de controle em laranja e a linha média, o limite médio, digamos assim, em cinza. E aí o desempenho está nesse gráfico aqui em amarelo. Pode-se perceber que nesse processo houve instabilidade em 2 meses, em janeiro e em março, que é quando o gráfico ultrapassa as linhas superior e inferior, respectivamente. O que a gente pode perceber a partir desse gráfico é que a instabilidade foi positiva em janeiro e negativa em março. Ou seja, precisa-se entender como foi que essa instabilidade foi positiva em janeiro, para que assim se possa repetir esse fato, essa ocasião, que foi responsável por permitir o que influenciou nesse aumento em janeiro, e também precisa se entender o que aconteceu de negativo para que em março a instabilidade tenha sido negativa. Então essa causa deve ser analisada e deve-se traçar um plano de ação para que esse problema não volte mais a acontecer. É para isso, basicamente, que serve o controle estatístico de processos, para que você possa quantitativamente, digamos assim, entender quais são os problemas que estão relacionados aos seus processos
e consertá-los de maneira prática. E também entender coisas que estão sendo feitas positivamente no seu processo para que você possa sistematizá-las e continuar fazendo para melhorar o desempenho da sua empresa. É isso, muito obrigada. Agora eu vou passar para o meu colega. O CEP permite um sistema de prevenção de não conformidade durante o processo produtivo, ao invés de esperar até que o produto esteja terminado. Assim, reduz refúgio, aumenta a produtividade, torna a qualidade do produto mais consistente e reduz o risco de entregar produtos não conformes aos clientes. Além disso, o CEP automatizado promove ainda a diminuição de erros que, por atuar praticamente em tempo real, através do CEP é possível detectar erros durante o processo produtivo, o parando antes que finalize um lote problemático e reduzindo o impacto que esses produtos fora de padrão causariam caso fossem entregues aos clientes finais. E também a redução de perdas, que ao detectar problemas em uma linha produtiva, logo no começo da fabricação do lote, permite-se que o desperdício com matéria-prima e mão de obra seja evitado.